Olá, gente linda de Deus, nessa manhã abençoada pelo Senhor. Hoje é 14 de março de 2016. Tem a parte 1 que fizemos do nosso encontro ali, falando sobre a parábola do semeador. E a parte 2 deu problema na nossa gravação. Vamos relembrar aqui que foi falado pelos nossos irmãos participantes ali. Cada um colocou um testemunho falando sobre a questão do presente século. O irmão Celso falou sobre a questão da informática, da cibernética, a questão dos adolescentes, das crianças estarem envolvidos muito com os hi-fi, com o problema que é uma ferramenta, né? E às vezes acaba tirando a atenção dos relacionamentos entre as pessoas, e a gente complementou dizendo que estão tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Tivemos numa escola ali presenciando um fato, que várias crianças na hora do recreio sentadas uma ao lado da outra, não se comunicavam entre si e somente estavam no Wi-Fi. E essa é a geração de hoje. Então essa preocupação é muito grande, está perdendo-se o vínculo, né? Isso foi abordado, foi colocado, foi dado sugestões, foi falado que no tempo passado, que a gente não quer retroceder no sentido do tempo da ignorância, mas no tempo do relacionamento mais íntegro, mais harmonioso, mais participativo, onde o amor, a essência fundamental do ser humano, seja trocado através de uma palavra, de um gesto, de um aperto de mão, de um abraço, né? Essas questões de relacionamento. Não somente sintetizando de uma poesia que busca na internet um texto muito bonito e lança-se para outra pessoa que está talvez até perto, no mesmo espaço físico, mas não estão sentados conversando. Às vezes a expressão, seu coração não sai, é somente uma cópia. Até que os trabalhos realizados nas escolas, muitas vezes, pesquisa-se no Google, coloca o tema, imprime-se e entrega-se ao professor. Claro que o professor sabiamente ou receberá ou não receberá esse trabalho. Então é isso, é questão do esfriamento, em questão de relacionamento entre as pessoas. O irmão José falara sobre o tempo que ele tinha carrinho de lomba, primeiro brinquedo que ele recebe e faz um carrinho de lomba, a primeira ferramenta que ele ganha de presente é uma enxadinha, que ele trabalhava na roça juntamente com seus irmãos, com seus pais. Então tudo isso foi colocado, que ensinar o caminho do filho para que ele seja andado é olhando para o pai, que ele ande nesse caminho, para que o filho não se perca nessa caminhada. A tecnologia veio para ajudar, para cooperar, para ajudar, e muitas vezes, por não sabermos usar, não sabermos manuseá-la ou dar um limite para isto, acabam se perdendo os vínculos de relacionamento. E a questão da parábola do semeador, que nós estávamos abordando sobre este conteúdo, surgiu esses assuntos, porque no ver, ali em Mateus 13 a seguir, e lá em Isaías 6, 8 também fala dessa passagem, fala-se antes desse momento, Jesus Cristo lembra desse fato, e Mateus escreve, né, escorrendo no Evangelho, sobre a questão de vendo, não entendendo, ouvindo e não compreendendo. Tem que tocar no coração, e o poder de Deus entra na vida dessa pessoa para que ele seja curado dos seus maus pensamentos, curado das suas loucuras, curado da sua ignorância espiritual. Esse é o sentido da palavra de ser curado, para que haja compreensão. Quando em 10 de Atos, e versículo 10 a seguir, quando tem a toalha que desce amarrada nas 4 pontas, e os animais quadrúpedes imundos, segundo a concepção judaica, né, que eram impuros para ser alimentados, Deus manda que Pedro, na sua visão que tem ali, que matasse e comesse ele 3 vezes, né? E aí ele não faz, dizendo que não podia fazer tal coisa porque era impuro. A visão do homem em relação a essas questões, né? O que Deus está dizendo, eu já santifiquei isso, por que tu não pega e faz aquilo que já está santificado por mim? Então essa é a compreensão. Ao olhar a exterioridade das pessoas, quando Eva olha a maçã, acha bonita, apreciada, e come e oferece para
para Adão ali em Gênesis, isso relata. Lá na questão de Ló, olhando para a terra que dava para o lado das campinas de Jordão, vai para aquele lado, era Sodoma e Gomorra. Então as interpretações que estão de visão, a olhar, e às vezes não, ouvindo o conselho não entende aquele conselho. Falando da parábola, não há o discernimento sobre a parábola, porque o coração está enrijecido, os olhos estão somente olhando para as coisas materiais, não está entendendo a coisa espiritual. E fica muito apegada a essas questões do presente século e não discorre em questão da espiritualidade em Deus. Então não há um discernimento. Então ouve e não compreende, vê, mas não entende o que vê. Paulo, quando estava ali perseguindo os cristãos, né, na época, os discípulos de Cristo, e mandando prender, executar as vestes de Estevão, ele assegura ali, e Estevão tem uma visão do céu. Paulo não viu isso. Mas depois, no caminho para Damasco, isso é Atos 8, né? Em Atos 9, ele vai em caminho para Damasco com autoridade romana para que prendesse outros que estavam lá em Damasco, juntamente com soldados acompanhando ele. Aí Jesus vem e encontra no caminho. Aí ele vê uma luz, ouve a voz, e depois ele fica cego. Ananias ora por ele, ele começa a ter uma visão novamente, mas aí a visão espiritual e a visão física. Então tudo isso é concernente ao entendimento da mensagem, da palavra do Senhor, que muitas lideranças hoje não falam da verdade do Evangelho como ela é, porque quando se não conhece a verdade, como Jesus diz, conhece a verdade vos libertará. Ele falando para os judeus que estavam junto dele ali: vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, vocês estão na lei mosaica, vocês são discípulos de Moisés, mas quando vocês entenderem aquilo que eu estou dizendo, compreenderem isto, verdadeiramente vocês vão me seguir, ou seja, vão andar no caminho, vão ser meus discípulos. E sendo meus discípulos, andando no caminho comigo, verdadeiramente essa verdade que eu vos falo, que a verdade está em mim, essa verdade vai vos libertar dos vícios, do paganismo, dos rituais, das mentiras e dos engodos. Daí, quando as lideranças não falam da verdade, fica muito fácil para manipular a mente das pessoas, porque quando as pessoas não conhecem o desconhecido, que é tão compreensível para quem é espiritual, para que compreenda isso em Cristo Jesus, a chave hermenêutica da Bíblia é Jesus Cristo. Tudo que eu leio faça menção de Cristo nas passagens. Como é que seria a visão de Cristo referente a Daniel, a Abraão, aos livros da antiga aliança? A visão de Cristo. Os outros que eu não tenho interpretação messiânica é somente complementos de livros de história, somente isto. Mas esta visão, esse entendimento que o homem não tem, não possui, porque está com o coração endurecido, ou foi engodado pelos falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E daí as pessoas são manipuladas, engodadas. Daí, quando se fala a verdade do Evangelho, há um choque térmico, há um embate muito forte, que até então eles não viram isso, não entenderam, não compreenderam. Acho que alguns movimentos aí pirotécnicos seria a presença de Deus. A presença de Deus no fogo que queima a pessoa no coração, e que queima o seu pecado, tira as impurezas, e na essência da graça e do amor de Deus na sua vida, na sua alma, na sua caminhada. Ele vai abraçando, vai ajudando, vai cooperando, vai dando bom testemunho, os frutos vão exalando propriamente na sua essência natural, por onde ele passar. As pessoas vão ver Deus nela, vão ver Cristo nela, porque ela já está transformada em uma nova criatura por aquilo que ela ouviu, por aquilo que ela entendeu. Foi tirado o véu do coração e foi botada uma boa semente e ela germinou, porque no humus, né, a humildade dela, ela entendeu isso aí. Então, quando as pessoas são manipuladas por diversas questões, para tê-las presas no seu recinto, para que não escape dali, é para que elas façam aquilo que eles queiram. E às vezes acham que o trabalho em si, a obra em si, está dentro de um rito, obra em si está dentro de uma escala, obra em si está dentro de um cargo, obra em si acha que é fazer congressos e campanhas. A obra em si, meu amado, minha amada, é tu entender o Evangelho e tu viver ele naturalmente, em casa, na sociedade, na rua ou na congregação que tu pertence, com um coração sincero, sem manipulações, sem vícios, sem maldades, sem mentira,
sem paganismo, sem barganha. Isso é viver o Evangelho. Entenda, compreenda que olhe lá o nosso vídeo, a parte 1, a questão da parábola do semeador. Essa é a parte 2 que nós estamos discorrendo, para que haja um complemento fielmente na palavra de Deus. Tem essa compreensão, tem esse discernimento, que muitas coisas vocês vão ver e não vão entender. Outras vocês vão ouvir e não vão ter a compreensão. Mas quando o poder de Deus derramado sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações, vocês vão entender aquilo que ouvem e vendo aquilo vão ter o discernimento daquilo que estão enxergando. Então viva na paz, viva no amor e na graça na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Estamos todas as sextas-feiras aqui, às 19h30, fazendo nossas reuniões com as pessoas, com aqueles que gostam de ouvir o verdadeiro Evangelho, conforme Jesus ensinou. Nós transcendemos o tempo e a história juntamente com o Espírito da graça de Deus que chegou em nossos corações e ilumina nossa mente, ilumina o nosso ser. E quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não são templos, as igrejas são as pessoas que estão enxertadas nessa videira verdadeira que é Cristo. Estamos alicerçados nessa pedra de esquina onde nosso edifício espiritual evolui e cresce, está firme, nossos passos nessa rocha, e somos transformados já regenerados e lavados no sangue de Cristo Jesus. Nós não somos fanáticos, nós não somos pessoas que tentam manipular a vida dos outros, somente trazer a palavra como ela é, na sua essência, naturalmente ali, conforme os discípulos aprenderam com Cristo, andar no caminho, não referente a uma religião denominacional. Que vocês fiquem na paz e na graça, permaneçam firmes e tenham compreensão e tenham discernimento. Que quem é espiritual tem discernimento das coisas espirituais. As pessoas que não são espirituais não têm o discernimento das coisas espirituais, porque foi-lhe vedado os olhos, tapado-lhe os ouvidos, para que assim não compreenda. O príncipe deste mundo, a qual Jesus não tem parte nenhuma com eles, cegou o entendimento de muitos. De muitos. Esteja em Cristo, esteja na videira, firme teus passos na rocha, construa tua vida espiritual sobre a pedra de esquina que é Cristo Jesus. Não vá atrás de fábulas, atrás de engodos, de barganhas, de mentiras. Não precisamos de ritos, não precisamos disto. Precisamos de entender a palavra, de compreendê-la na sua essência. Deus abençoe a vocês, a nós todos, esse dia lindo e abençoado por Deus. Sexta-feira estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, às 19h30. Você é nosso convidado. Nós não estamos fundando ministério nenhum. Aqui em Terra Direita tem mais de 24 denominações, que algumas se dizem cristãs e outras se dizem evangélicas, e não são, porque é muito engodo, muito misticismo, muita superstição. Deus tem misericórdia. Nós não estamos falando outra palavra a não ser essa palavra do Evangelho segundo Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Eu louvo por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas, por amanhecer desse dia nos sustendo a tua destra. Abençoe nossos amigos, nossos irmãos que nos ouvem. Dê graça, saúde, paz e compreensão a eles todos. Amém.